tocou bastante no ponto de dividendos, acho que assim, vocês, como eu falei na introdução, né, vocês viraram praticamente sinônimos, né? Tem muito investidor pessoa física que comprou TAE 11 lá na bolsa por conta dos dividendos. Hoje vocês têm um dividend yield, salvo engano, de cerca de 8%, mas por vários anos vocês superaram 10%, né? Um patamar de dividendos considerado relativamente bem alto. E queria pedir para você explicar de novo com mais detalhes nessa questão da mudança regulatória, que eu acho que isso em partes, né, acho que foi um dos motivos que mudou o patamar de dividend yield de vocês. E se tem perspectiva, né, vocês vão manter essa regra como tá, tanto essa regra do regulatório, quanto até, eu não me recordo se vocês têm regra de payout também. Bom, vamos lá. Pelo nosso estatuto, eu sou obrigado a pagar pelo menos 50% do lucro líquido que é determinado pelo IFRS. Tá? Agora, qual que é a mudança que a gente fez? A geração de caixa da companhia ela é muito mais aderente ao que eu consigo ver através dos demonstrativos financeiros regulatórios. Né? Por quê? Porque no IFRS você tem correção de resultado daqueles ativos que estão em construção que acabam impactando o próprio resultado da companhia. Então, na verdade, você tem um resultado que ele fica um pouco superior quando você está em fases de crescimento, porque você corrige o teu obras em andamento. É muito mais técnico que isso, eu sei que tem muita gente muito mais técnica que vai falar que não é exatamente isso, mas assim, para você ter uma noção, é isso que acontece. Então eu acabo aumentando um pouco o resultado pelo IFRS por conta de uma correção sobre os ativos que estão sendo construídos. Ou seja, eu não tenho automaticamente uma geração de caixa compatível com isso, com esse resultado que está sendo apurado. Ao passo que quando eu vou para o regulatório, lá de fato ele reflete tudo que eu tenho de receitas que são autorizadas pela ANEEL, os custos que eu tenho, né, que são incorridos pela companhia. Ou seja, eu acabo tendo uma geração de caixa muito mais aderente à realidade Então, da na sua visão, o regulatório é mais fidedigno, digamos assim. é mais e nós e o mercado inteiro, se você for perguntar para quem faz projeção do setor, eles vão sempre estar muito mais preocupado com o regulatório do que com o IFRS, porque o IFRS tem essas questões relacionadas com distorções quando você tem fases de crescimento, correção monetária. A própria correção que é calculada pelo índice de inflação, dependendo da volatilidade que você tem nisso, ele também faz com que você aumente o resultado. Então a empresa, durante uma época, usou dessa metodologia. A partir do ano de 2023, a gente manteve, já sinalizamos em 24 que tivemos essa mudança, e para frente a gente deve manter o pagamento dos dividendos com base nos livros regulatórios, outra vez, que faz muito mais sentido com relação à geração efetiva de caixa que ocorre dentro da companhia. Aliás, só dando um detalhe, né, explicando mais, a gente falou bastante aqui de termo técnico, e IFRS e regulatório são as normas contábeis, né, o jeito com que o balanço é estruturado, e até acho que os próprios analistas de sell side, salvo engano, eles olham mais pro regulatório, né, que eles consideram que é uma fidedigno. Então, as empresas elétricas da bolsa em específico é como se elas tivessem dois balanços, né, uma planilha ali, um PDF que vai estar numas normas e outro que vai estar em outra. E sobre essa coisa do yield, né, você já explicou mais ou menos como é que tá a regra e tudo mais. Obviamente que aqui eu não vou pedir para você dar guidance, mas assim, para esses 750 mil investidores que vocês têm, é possível que no médio e longo prazo a Tesa volte a pagar 10, 12, 14% de dividend yield como ela pagou no passado? É crível isso dentro dos projetos, dentro do que vocês vislumbram para o futuro? Olha, um dos grandes desafios, né, que a companhia tem, que a Taesa tem, é exatamente você fazer essa conjugação de crescimento, né, tendo em vista como funciona o modelo regulatório, né, porque quando você tem uma empresa que é detentora de uma concessão, você sabe que você tem a concessão por um determinado período de tempo. Então, depois de passado aquele tempo, você não vai ter mais aquele mesmo contrato naquelas condições que você contratou originalmente. Então, isso faz com que tenha uma vida, vamos dizer, seja um termo finito aí que você tem nas concessões. Isso acontece. Só que para a gente conseguir manter
essas fases de crescimento e você manter novos projetos entrando no nosso portfólio, você precisa ter condição de ter uma geração de caixa saudável e eu não consigo pagar, assim, o driver nosso, né, de quando a gente olha a questão de como que a empresa deve ser tocada, não é simplesmente a maximização dos dividendos. Obviamente que isso é super importante e nós vamos estar sempre procurando maximizar dentro das condições financeiras que a empresa entende que devem ser obedecidas. Então, eu conjugar crescimento, que é uma coisa que a gente quer fazer por conta dessa questão que eu mencionei também, de você ter prazos de concessão que terminam, né? São 30 anos que a gente tem a concessão. Então, eu sei que eu vou ter por 30 anos, vai decair, eu tenho que ter outras concessões para fazer frente àquela queda de receita que existe. Então, eu não consigo fazer isso somente, né? Eu não consigo fazer isso somente olhando olhando o dividendo como sendo o máximo possível que eu tenho que conseguir pagar. A alteração que a gente fez para o regulatório já deu uma perspectiva muito boa e hoje a gente consegue ver que o que nós estamos mantendo, né, de pagamento, a gente falou esse ano entre 90% e 100% do dividendo regulatório, deve ser mantido, a gente deve ter condição de fazer isso. Por quê? Porque a gente já tirou aquele dividendo adicional que era baseado no FRS, que agora, ao fazer essa mudança, a gente de fato já tem uma geração de caixa, já tem um dividendo muito mais compatível com a geração de caixa. Então, a tendência é que a gente consiga ser uma empresa que tem, eu não consigo dar o número do yield que você gostaria de ter, mas eu acho que a empresa vai continuar sendo uma excelente pagadora de dividendos, é o que a gente sempre fala, com crescimento, e que é o que a gente precisa para fazer frente aos contratos nossos, que a gente sabe que tem alguns deles, né, que se encerram e a gente precisa ter substituição desses contratos via leilão, M&A e outras questões.